Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje são as frações positivas, certo? Para isso, eu vou estar apresentando para vocês alguns casos em que nós podemos estar utilizando as frações, ok? O primeiro caso é a fração como um número inteiro dividido em partes, certo? Para isso, nós vamos imaginar a seguinte situação-problema: que um serralheiro dividiu uma prancha de madeira em 3 partes iguais e utilizou 2 dessas partes para fazer uma mesa. Então, nós vamos ter aqui a nossa prancha de madeira, ok? Representada por uma barrinha. Esse serralheiro, ele dividiu essa prancha de madeira em 3 partes iguais. Então, nós temos 1/3 para essa partezinha, 1/3 para a outra partezinha e 1/3 para a outra partezinha. Isso quer dizer que, se o serralheiro utilizou 2 dessas partes para fazer uma mesa, significa que ele usou 2/3 do inteiro, né, desse pedaço de madeira, para estar fazendo a mesa, ok? Então, esse é um primeiro caso que nós estamos vendo aqui. O segundo caso que eu quero apresentar para vocês é que a dona Marta, ela comprou 12 balas e ela pretende dividir essas balas com os seus 3 sobrinhos. Como que a gente vai estar podendo auxiliar ela a fazer essa divisão? Então, nós temos lá os seus 3 sobrinhos e ela vai estar dividindo, né? Então, o primeiro sobrinho ganhou 4 balas, o segundo sobrinho também ganhou 4 balas e o terceiro sobrinho também ganhou 4 balas. Nós vimos que a gente pode representar a fração, né, como uma divisão. Então, quando a gente tem 12 balas dividido por 3 sobrinhos, a gente consegue tirar esse traço aqui, né? Ele representa uma divisão. 12 dividido por 3 é igual a 4, que foi o número de balas que cada sobrinho ganhou, né? Cada sobrinho ganhou 4 balas, ok? O próximo caso que eu quero apresentar para vocês é a fração como a comparação ou uma razão. Então, vamos imaginar que dentro de uma sacolinha ou numa caixinha, eu tenho cartas enumeradas de 1 a 7, ok? Quando eu for retirar essas fichinhas da caixa, nós temos que pensar: qual é a chance ou qual a fração que representa a quantidade de fichas de números ímpares, ou qual é a fração que representa a quantidade de fichas de números pares, né? Então, de 1 a 7, quais que são os números ímpares? Então, nós temos o número 1, o número 3, o número 7 e o número 5. Ímpares. E o 2, o 4 e o 6 são números pares. Então, se eu quiser representar em forma de fração, então, nós temos aqui 4 fichinhas de números ímpares. Então, como ímpares, nós temos 4 fichinhas de 7 que são ímpares e sobrou 3 fichinhas que são pares. Então, nós temos 3 fichinhas de 7, de um total de 7. Então, a gente pode relacionar também isso como uma razão, né? Como até probabilidade, qual é a chance de sair fichinhas ímpares, ou seja, nós temos 4 possibilidades de 7, ou 3 em 7, se for fichinhas de números pares, ok?
A próxima situação, né, um caso que eu posso exemplificar aqui para vocês, é o caso da fração como parte de uma quantidade, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês é que, para uma festa de aniversário, foram feitos 21 brigadeiros, aqui representados pelas minhas bolinhas roxinhas, ok? E eu prefiro organizar esses brigadeiros em bandejas. Então, eu quero saber quantas bandejas eu vou precisar para colocar esses brigadeiros aqui. Se eu quero colocar esses brigadeiros, ou melhor, quantos brigadeiros irão em cada bandeja, né? Então, se eu quero colocar eles em 3 bandejas, eu vou ir fazendo a minha distribuição nas minhas bandejas. Então, eu vou colocando aqui. Já vou separar para vocês, para ficar mais fácil de ver. Então, para uma bandeja aqui, outra bandeja aqui e outra bandeja aqui. Então, 7 e 7. Conseguem ver? Então, eu tenho aqui 7 brigadeiros em uma bandeja, mais 7 brigadeiros numa segunda bandeja e mais 7 brigadeiros em uma terceira bandeja, certo? Então, nós tínhamos lá 21 brigadeiros, nós queríamos dividir em 3 bandejas. Então, é a mesma coisa que fazermos 21 dividido por 1/3. Nós vimos já, só para relembrar, uma regrinha. Quando nós temos uma fração de uma quantidade que a gente fala, a gente pode usar a seguinte regrinha para resolver, né? Eu posso pegar o 21 e dividir por 3, e o resultado nós multiplicamos pelo número 1. Então, vamos lá. 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 vezes o número 1 é igual a 7. Então, esse é o meu total de brigadeiros que foram colocados em cada bandeja, né? Que foi a mesma coisa que nós fizemos aqui, distribuindo esses brigadeiros na bandeja. Então, toda vez que aparecer uma fração de uma parte inteira, nós podemos usar uma regrinha, né? De dividir pelo denominador da fração, o resultado nós multiplicamos pelo numerador da fração. Um exemplo para vocês, ó. Se, por exemplo, aparecer assim, 25 brigadeiros e eu quero distribuir em 5 bandejas. Então, nós vamos aplicar a regrinha da mesma maneira. Nós vamos fazer o 25 dividido pelo número 5 e o resultado vezes o número 1. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Resultado vezes 1 é igual a 5. Isso pode acontecer também em outras frações em que o numerador não seja 1, tá? Nós podemos ter também 24 de 2/3. Então, nós vamos resolver da mesma maneira. 24 dividido por 3, o resultado vezes o 2. 24 dividido por 3, nós temos 8. 8 vezes o 2, temos 16. Então, 2/3 de 24 é 16. Ok?